Deus. Uma alegria, mais um domingo, a gente poder estar na casa do nosso Pai, né, para entregar o nosso melhor para Ele nesta noite. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, que tem um tema: silencie o ruído, reconheça a voz. Porque hoje a gente vive numa geração que a gente está cercado por vozes. A nossa geração, ela é uma geração cercada por vozes. E quando a gente para pensar, a gente começa a enxergar como que ao nosso redor existem tantos barulhos. Ao nosso redor existem tantas pressões, tantas cobranças. A gente está vivendo num mundo cheio de ansiedades e a gente está vivendo com a nossa agenda super cheia. A gente não tem tempo para nada. Temos uma agenda cheia, a gente corre de um lado, corre para o outro, vive com uma mente acelerada, pensando lá na frente, pensando no que eu tenho que fazer. Então hoje a gente está vivendo uma geração cheia de vozes, cheia de barulhos. E a nossa vida ultimamente ela está sendo essa loucura. E essa é a nossa geração. Então é uma geração que tem tempo para tudo, tem tempo para o trabalho, tem o tempo ali para mexer no celular e ficar rolando o WhatsApp, Instagram, Facebook o tempo inteiro. E tem tempo para os compromissos pessoais. Mas é uma geração que muitas vezes não tem tempo para permanecer. E permanecer exige uma coisa que essa geração ela desaprendeu, que é parar. Porque permanecer não é a gente estar presente fisicamente, não é estar aqui fisicamente. Permanecer exige algo muito além. Porque permanecer é a gente criar um espaço para que a gente possa realmente ouvir Deus. E para que a gente possa realmente conseguir descansar no Senhor e permitir que Deus sustente viver nessa correria. E a gente começa a ficar cansado e a gente chega em um estado de esgotamento. E esse esgotamento, ele começa porque a gente muitas vezes começa a acreditar que a nossa vida ela se baseia somente daquilo que é extraordinário. A gente só quer ver milagres, a gente só quer ver o fogo descendo do céu. E quando a gente não vê isso, a gente começa a duvidar do Senhor. Quando a gente não vê isso, a gente começa a acreditar que não somos mais, que não temos mais o Senhor ao nosso lado. O esgotamento, essas vozes, tudo isso nos leva a isso. E talvez seja exatamente por isso que hoje a gente vive uma geração de muitas pessoas cansadas espiritualmente. E nesta noite eu quero caminhar com vocês de modo que a gente possa aprender com Elias, que Deus ele não está somente no extraordinário. E quero também caminhar um pouco com vocês sobre Samuel, para que a gente possa aprender que ouvir a voz de Deus exige disponibilidade. Amém? Vamos orar, vamos entregar os nossos corações para que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Papai amado, papai querido, Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos o Senhor deseja. Deus, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para que o Senhor venha falar. Então, Deus, que o Senhor possa derramar o fogo do céu neste lugar e que nós possamos, Deus, sair daqui cheios, Pai, da presença, da palavra, para sermos pessoas que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, amém. Abram comigo a Bíblia de vocês lá em 1 Reis. Nós vamos, 19, nós vamos ler 3 e 4 e depois 11 a 13. 1 Reis 11, 1 Reis 19, nós vamos ler 3 e 4 e depois 11 a 13.
Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Lá no 11, o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Antes deste momento que a gente viu nessa passagem, eu quero explicar uma coisa. Elias, ele não chegou nessa caverna vazio. Elias, ele tinha acabado de viver um dos maiores milagres da Bíblia. Elias, ele era um profeta levantado pelo Senhor, levantado por Deus, em um período muito difícil de Israel. O povo, ele estava se afastando do Senhor, porque o povo, eles começaram a misturar adoração verdadeira com idolatria. Então, Elias, ele vivia neste tempo, um tempo em que as pessoas estavam vivendo em idolatria. E Elias, ele era um profeta que foi levantado pelo Senhor. E Elias, ele aparece com coragem para chamar esse povo de volta. E depois, Elias, então, o que aconteceu antes desse momento? Elias, ele enfrentou centenas de profetas de Baal, que eram homens que serviam a Baal, que era um rei, um deus que eles adoravam naquele tempo. E eles adoravam esse rei, esse Deus, porque eles serviam o rei Acabe e a rainha Jezabel. E esse rei e essa rainha, eles incentivavam o povo à adoração ao Deus Baal. E Elias, ele desafia. Lá em Reis 18, a gente vê na palavra que Elias, ele desafiou esses profetas de Baal. Elias, ele foi lá na casa do rei, e a palavra até nos fala que o rei chama ele de criador de problema. A palavra nos fala que o rei fala isso com ele porque Elias era um homem que servia a Deus, um homem servo de Deus. Mas ele foi até o rei e ele desafiou. Ele falou que ele queria que os profetas de Baal fossem até o Monte Carmelo. E lá eles levantariam um altar e o Deus que derramasse fogo primeiro era o Deus verdadeiro. Então, ele desafiou esses profetas a irem para o monte, e lá eles fariam isso. Cada um prepararia o seu altar, e o Deus que derramasse o fogo do céu primeiro seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal fizeram um altar, clamaram, dançaram, adoraram, só que nada aconteceu. E a palavra até nos fala que Elias, ele foi ousado, porque ele virou para os profetas e falou: deve que o seu Deus estão dormindo, ou o seu Deus está viajando. E nada acontecia, eles gritavam, dançavam, adoravam, e nada acontecia. E depois disso, Elias, ele reconstruiu o altar, e ali Elias, ele orou. Elias fez uma oração simples, e Deus, ele respondeu com fogo do céu. O fogo caiu, e foi um fogo que consumiu tudo. E ali a gente vê que aconteceu no povo que está ali se render, e os profetas de Baal, eles foram destruídos.
foram derrotados. Só que quando Jezabel, ela ficou sabendo de tudo isso, ela mandou enviar uma ameaça. Ela ameaçou Elias. Ela mandou que chegasse essa mensagem para Elias: amanhã você será morto. E depois disso, aconteceu uma coisa muito humana. Porque a gente vê aqui um homem que tinha acabado de enfrentar centenas de profetas ali, de pessoas. Ele tinha enfrentado centenas, só que o que aconteceu? Neste momento, Elias, ele acabou sendo vencido pelo cansaço. Uma voz acabou fazendo com que Elias vivesse ali o maior cansaço. Um homem que tinha acabado de viver o maior milagre, um dos maiores milagres da Bíblia, ele se pegou ali cansado. E Elias, que tinha acabado de vencer no monte, mas Elias, ele ainda precisava descansar a sua alma. E quando então Jezabel ameaçou a vida de Elias, ele fugiu. E aqui a gente vê que ele fugiu, ele foi para uma caverna, e ali a gente vê um Elias que muita gente não conhece, muita gente não imaginava. Um Elias cansado, um Elias com medo, um Elias que estava querendo desistir. E muitas vezes o problema ele não acontece durante as nossas batalhas. Muitas vezes o problema não vai acontecer ali quando a gente está enfrentando uma batalha. O problema, ele acontece muitas vezes depois das batalhas. Quando a gente vive o silêncio, quando a gente vive, a adrenalina acaba e não tem mais aquela expectativa. Quando a gente percebe que não somos sustentados somente pelo extraordinário. A ameaça não foi ela que criou esse cansaço em Elias. Mas essa ameaça, ela revelou um cansaço que já existia em Elias. A palavra nos fala que ele chega a falar que queria morrer. Já chega, Senhor. Né? Ele pede ali a morte, porque ele estava cansado. E muitas vezes, quando a gente passa por algo que depende muito de nós, a gente acaba se enfraquecendo. E Elias, que estava ali, e era um homem cheio de Deus. E ainda assim, esse homem cheio de Deus, ele era, naquele momento, um homem que estava cansado. E isso fala muito com a gente. Porque muitas vezes nós pensamos que se a gente estiver bem espiritualmente, que se a gente estiver dentro da igreja, que a gente não vai se cansar. Muitas vezes pensamos assim. Mas Elias, ele nos mostra que até homens de Deus se esgotam. Até homens de Deus acabam se cansando. E uma experiência espiritual, ela não elimina a humanidade. Ela não elimina a nossa humanidade. Elias, ele estava, depois de uma batalha que foi intensa, ele se encontrava fisicamente cansado, ele estava emocionalmente drenado, abalado, e ele carregava expectativas. Porque ele carregava dentro dele a expectativa da mudança de um povo que estava ali. E aí o fogo caiu e os profetas ali foram derrotados, o fogo caiu, só que logo após isso veio uma ameaça. E então, o que acontece? Elias, ele viu que o povo não tinha mudado da forma que ele achou que tinha. Não tinha acontecido aquela mudança que ele imaginava que tivesse acontecido. E tem pessoas que vivem isso. Muitas pessoas estão vivendo isso. Vivem uma vitória hoje, mas amanhã já está abalado. Vive um milagre hoje, mas amanhã está enfraquecido. E depois acaba entrando no vale, depois de milagres, depois de vitórias. Existem pessoas na igreja que estão funcionando por fora, mas que por dentro estão vivendo no automático. Pessoas que só estão vivendo por viver, mas que estão abaladas por dentro, que estão cansadas por dentro, que estão esgotadas. E sabe por quê? Porque estão carregando vozes, ruídos dentro delas, ruídos dentro da alma.
E eu penso que essa ameaça que Elias teve, ela apenas amplificou coisas que já existiam dentro dele, que já estava acontecendo dentro de Elias. Talvez Elias, ele estivesse ouvindo ruídos, vozes de expectativas frustradas, de pensar, depois de tudo que Deus fez, depois de tudo que esse povo viu, depois de tudo isso, o povo vai mudar, e ali o povo não muda. Talvez ele estivesse escutando vozes de ruídos de resultado imediato, de expectativas, de querer ali no momento, porque ele podia estar pensando, se acontecer um milagre tão grande, se acabou de acontecer um milagre tão extraordinário, por que ainda existe essa perseguição? Por que ainda me perseguem? Por que querem me matar? Talvez Elias também pudesse estar ouvindo a vozes da responsabilidade, ruídos da responsabilidade, porque ele era um profeta que tinha sido levantado para ajudar essa geração. Um profeta que estava carregando sozinho o peso de levantar essa geração. Talvez ele também pudesse estar ouvindo vozes, ruídos do medo. Porque se me matarem agora, acabou. Se eu morrer aqui, acabou. Talvez também pudesse estar ouvindo ruído, vozes da exaustão. Porque quando a gente está cansado, até uma pequena coisinha se torna muito grande. Quando a gente está esgotado, qualquer coisinha se torna muito grande. Muitas vezes, não é falta do poder de Deus. Muitas vezes, não é a falta de Deus agindo. Muitas vezes, é esse excesso de ruídos, de vozes que nós estamos carregando dentro de nós, dentro do nosso coração. Quantas vezes nós não estamos fazendo igual Elias? Quantas vezes nós estamos ouvindo vozes da cobrança? Quantas vezes nós estamos nos cobrando de Instagram e querendo comparar as nossas vidas com aquelas vidas lá no Instagram, que parecem ser perfeitas, mas não é. Mas nós estamos ali carregando vozes de comparação dentro de nós. Quantas vezes nós estamos carregando as vozes da frustração? Qualquer coisinha mínima, ficamos frustrados, chateados. Quantas vezes carregamos as vozes de querer resultados imediatos, de querer tudo no nosso tempo, sendo que não é no nosso tempo? Quantas vezes estamos carregando vozes de pesos de responsabilidades que nós temos, e isso está falando tão alto dentro de nós? Quantas vezes estamos carregando vozes de medo, e o medo está tentando parar a gente, porque a voz do medo é tão grande que está fazendo com que a gente queira desistir. Quantas vezes a gente continua orando, a gente continua vindo na igreja, a gente continua frequentando, a gente continua servindo, mas no fundo nós estamos ouvindo vozes demais, ruídos demais. É cobrança, é expectativa, é comparação, é medo, é a pressa por acontecer no nosso tempo. E tudo isso, todos esses ruídos, eles nos levam a uma exaustão. Porque aos poucos o nosso coração ele começa a ficar cansado. E aos poucos a gente começa a pensar e a esquecer que Deus está do nosso lado. Essa exaustão começa a falar tão forte dentro de nós, essas vozes, que a gente começa a achar que Deus não está mais conosco, que Deus não está mais do nosso lado. E foi isso que aconteceu com Elias. Só que o mais lindo aqui, o mais lindo que fala nessa história de Elias, é que enquanto Elias ele estava fugindo, enquanto Elias estava pensando em desistir, Deus ele estava permanecendo. Deus ele permanecia. Porque vai existir momentos na nossa vida, porque a nossa humanidade ela vai enfraquecer. Mas a presença de Deus, ela não se afasta. Nós precisamos lembrar disso. Que em momentos que a nossa humanidade, que a nossa carne queira enfraquecer, nós precisamos lembrar que a presença de Deus, ela não se afasta. Porque Deus, ele é presença permanente.
Em nenhum momento Deus disse para Elias: Elias, como que você teve coragem de sentir medo depois de tudo que você viveu? Como que você teve coragem, Elias, de sentir medo? Depois de tudo que eu fiz, depois de todo esse milagre, depois de todo esse extraordinário, depois do fogo descer no céu, como que você teve coragem de sentir medo? Não, Deus não falou isso para Elias. Deus, ele encontrou Elias exatamente no lugar que Elias estava. E Deus também nos encontra exatamente no lugar que nós estamos. Exatamente no lugar que nós estamos, nós somos encontrados. E a palavra nos fala que, primeiro, Deus alimentou Elias. Ele alimentou. Depois ele fez Elias descansar. Depois Deus falou. E então Deus leva Elias para fora da caverna. E ali a Bíblia diz que veio um vento muito forte, mas que Deus não estava no vento. E depois veio um terremoto, e Deus também não estava nesse terremoto. E depois veio um fogo, e Deus também não estava nesse fogo. Elias, ele conhecia Deus no extraordinário. Ele tinha acabado de ver o fogo descendo do céu. Mas agora Deus, ele estava ensinando uma coisa diferente, algo novo para Elias. Elias, a minha presença, ela não depende de manifestações, ela não depende de manifestações grandiosas. A minha presença, ela não depende do extraordinário. Não, a minha presença, ela não depende de extraordinário e nem de manifestações grandiosas. E então a palavra fala que veio um sussurro, uma voz suave, um cício tranquilo e sereno, uma voz mansa. E Elias ali reconheceu: você me reconheceu no monte, mas agora você vai aprender a me conhecer no silêncio. Porque Deus, ele não fala conosco no barulho. Deus não fala. Ele não fala somente no extraordinário. Deus não fala somente no imediato, mas no silêncio. Deus fala também no silêncio, na calma. Deus fala na direção correta. Deus, ele fala na presença dele, que continua conosco todos os dias. E tem gente que acha que se não está sentindo, é porque Deus foi embora. Tem gente que acha que se não tem emoção, é porque não tem Deus. Tem gente que acha que se não viveu um milagre, é porque não tem Deus. E não é assim. Deus, ele não se afasta. E com essa história de Elias, a gente vê que ele descobriu ali algo poderoso. Elias, ele descobre que Deus também habita nos lugares silenciosos da nossa alma. E ali não era uma ausência de silêncio. Ali era um convite para que ele pudesse reaprender a ouvir. Um convite para que ele pudesse silenciar os ruídos. Que ele pudesse silenciar os ruídos para que ele pudesse reaprender a ouvir. E silenciar os ruídos não significa que a gente precisa eliminar todos os problemas. Silenciar ruídos não é isso, não é eliminar todos os problemas. Silenciar os ruídos é a gente parar de dar autoridade para as vozes que não nos sustentam. É a gente parar de dar autoridade para essas vozes de comparação. É a gente parar de nos comparar. É a gente parar de ficar olhando a internet e nos comparando. É a gente parar de querer que as nossas vidas sejam iguais às vidas de outras pessoas. É não alimentar esses sentimentos dentro de nós. Isso é a gente aprender a silenciar esses ruídos. Porque sempre vai existir barulhos de cobrança, sempre vai existir esses barulhos de pressa, de comparação, de expectativas, sempre vai existir. Mas existe uma voz que ela precisa continuar falando acima de todas essas vozes. Acima de todas essas vozes, esses ruídos, existe uma voz que precisa falar mais alto. E Elias, ele descobriu isso.
Deus, ele não tinha ido embora. Elias, que só precisava reconhecer a voz de Deus novamente. Deus permanecia com ele. Ele é que precisava reconhecer novamente a voz do Senhor. Você me conheceu no extraordinário, mas agora precisa me reconhecer na intimidade. Porque não é sobre o extraordinário, é sobre intimidade. Deus deseja intimidade. E existem fases que Deus vai nos chamar para mais perto. Vai existir fases que Deus ele vai querer mais e mais relacionamento com a gente, conosco. E estamos esperando Deus competir com o nosso barulho. Muitas vezes, nós estamos esperando que Deus vai competir com o nosso barulho e não vai. Deus, ele quer que nós possamos parar e silenciar esses ruídos que estão nos afastando da presença, que estão fazendo com que a gente não permaneça mais na presença. Tem momentos que precisamos parar, porque Deus, ele quer tratar conosco. Então, nós precisamos reconhecer e precisamos parar, porque muitos momentos Deus quer tratar conosco no silêncio. Salmos 46:10 fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, que a gente possa parar esses ruídos e lembrar que Ele continua presente, que Ele não se afastou. Os ruídos, eles não nos deixam perceber a voz verdadeira de Deus. Mateus 6:6 nos fala: mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Isso é sobre redução de ruídos espirituais e emocionais. É Deus nos chamando para um lugar onde que não existe isso. É a gente entrar num lugar que é somente nós, somente eu e Deus. Um lugar onde que não vai ter comparação, um lugar onde que não vai ter internet, um lugar onde que não vai ter esses ruídos, onde que não vai ter essas vozes demais, onde que não vai ter tanta gente falando ao mesmo tempo. A gente precisa desse momento, de ser somente nós e Deus. E talvez Deus, ele não esteja em silêncio. Talvez hoje você entrou aqui achando que Deus esteja em silêncio, porque não está ouvindo, porque não está reconhecendo, porque não está vendo nada mudando. Mas talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez seja você que esteja vivendo um excesso de ruído. Talvez a sua vida, o seu coração esteja com excessos de ruídos. Por isso, você acha que é silêncio, mas não é. É excesso de vozes. E o excesso de sempre querermos que Deus fale conosco, pode ser também o excesso da gente querer que Deus fale conosco somente de forma extraordinária. Pode ser o excesso da gente querer que Deus fale conosco somente de uma forma sobrenatural. Que Deus fale conosco somente através de um milagre. Não. Deus, ele fala no silêncio. Deus, ele nos chama para o silêncio. Deus, ele não compete com barulho. E Deus, ele não compete com essa nossa necessidade de querer viver só coisas extraordinárias. Deus não compete com a nossa necessidade de tudo ser no nosso tempo. A gente precisa reconhecer Deus no silêncio. A gente precisa de mais profundidade. A gente precisa de mais relacionamento, de mais intimidade. Porque Deus, ele não está limitado ao extraordinário. Elias, ele esperava algo grande, mas Deus, ele escolheu falar com Elias no silêncio. Talvez hoje você entrou aqui também querendo viver algo grande na sua vida, esperando que algo grande aconteça, esperando por um grande milagre, esperando ver grandes coisas mesmo, mas não. Talvez Deus já esteja falando com você nesse silêncio que você está vivendo hoje. Só que você está vivendo cheio de vozes e não está conseguindo ouvir. Deus pode estar falando nesse silêncio, só que essas vozes estão te impedindo de ouvir. Porque Deus, ele fala no silêncio. E nós precisamos também aprender a permanecer
Mesmo quando a gente não vê o extraordinário, mesmo quando a gente não vê milagres, a gente não pode acreditar que Deus exista somente se acontecer algo extraordinário. A gente não pode acreditar que Deus exista somente se um milagre acontecer ou se o fogo cair do céu. A gente precisa permanecer mesmo quando a gente está vivendo esse tempo de silêncio. A gente precisa permanecer dentro desse tempo de silêncio, porque Deus fala nesse tempo. Porque a experiência, ela é o monte, mas a permanência, ela é o dia seguinte. É como a gente reage ao dia seguinte. Isso é permanecer, é continuar obedecendo, é continuar ali. Experiência é sentir Deus, mas permanecer é confiar mesmo quando a gente não sente. Então a gente precisa continuar permanecendo mesmo quando não estamos sentindo. Mesmo quando esse silêncio está grande demais. Deus quer nos ensinar algo muito maior do que somente viver milagres. Elias, você não vai viver somente o extraordinário. Elias, você precisa aprender a permanecer na minha presença. E você tem permanecido mesmo quando você não vê um milagre acontecendo? Você tem permanecido? Mesmo quando você somente está vendo silêncio ao seu redor? Você realmente tem permanecido na presença quando não vê milagres e o extraordinário? Ou você entrou aqui hoje pensando em desistir, porque esse silêncio está falando forte demais, porque essa voz de cobrança está falando alto demais, porque essa voz de comparação está falando alto demais, porque o medo tem paralisado a sua vida e hoje o seu desejo é desistir. Qual voz tem falado dentro do seu coração? Deus, ele se revela na mansidão. O silêncio, ele não é ausência. Nós precisamos entender que o silêncio não é ausência. Deus quer falar conosco no lugar onde nós nos encontramos. Salmo 131, 2 fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Nós precisamos desacelerar. Nós precisamos aprender a desacelerar diante de Deus. Nós precisamos disso. E diante de todo esse contexto de Deus falar, de Deus se revelar, sobre os ruídos, sobre permanecer na presença e entender que Deus, ele não se manifesta apenas no extraordinário, me veio também Samuel. Porque Samuel, ele nos ensina algo que a nossa geração precisa reaprender. Deus fala, mas nem sempre nós reconhecemos essa voz. Muitas vezes nós não vamos reconhecer o que Deus está falando de primeiro. Samuel, ele era apenas um menino, mas um detalhe me chamou muita atenção, porque Samuel, ele permanecia no templo. Ele era só um menino, mas ele permanecia no templo. E ele permanecia ali naquele templo servindo. E a palavra, ela fala que aquele tempo em que Samuel vivia era um tempo em que a palavra era rara do Senhor. Era um momento ali de silêncio. Mas a palavra fala que Samuel, ele permanecia no templo servindo. Ele estava em um ambiente de presença. E foi nesse lugar de permanência, nesse lugar de presença, que Deus o chamou. Mas Samuel, lá em 1 Samuel 3,10, nos fala: veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Só que antes disso, a palavra nos fala que Samuel, ele
tinha confundido essa voz com a voz de Eli. Ele achava que era Eli que estava chamando ele. E por 3 vezes, essa voz chamando Samuel, Samuel, ele foi até Eli, achando que era Eli que estivesse chamando. Só que ele percebeu que ali não estava existindo uma ausência de voz. Ele percebeu que o Senhor, que Deus estava chamando por Samuel, mas que Samuel ainda não sabia reconhecer. E quantas vezes nós fazemos igual? Quantas vezes Deus fala conosco através de uma palavra, através de uma pessoa, através de uma oração, através de uma direção, mas a gente está acostumado a ouvir tantas vozes ao nosso redor, que a gente confunde essas vozes com a voz de Deus. E como eu disse, são tantos ruídos interiores que hoje essa geração vive, que nós não reconhecemos a voz, não reconhecemos o que o Senhor está querendo falar com a gente. São tantas coisas que a gente começa a perder a sensibilidade. E quando a gente começa a perder essa sensibilidade, a gente não consegue reconhecer o que Deus quer falar. E Samuel, ele não precisou correr para um outro lado, porque Samuel, quando ele foi direcionado, Samuel, ele mudou a sua postura e ele não disse mais, de quem é essa voz? Ou foi procurar saber de quem era? Não, Samuel, ele só respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E um menino que nos ensina, um menino que estava ali no templo, um menino que era disponível, um menino que estava disponível para que Deus pudesse falar com ele. Um menino que estava ali permanecendo na presença do Senhor. E é essa disponibilidade que Deus procura em nós. Porque Deus, ele não procura por pessoas perfeitas. Ele não procura por pessoas que vão entender tudo de primeira. Mas Deus, ele procura por pessoas que estão disponíveis a permanecer para aprenderem a reconhecer a voz dele. Ele procura por corações disponíveis ali, para aprender a reconhecer a voz do Senhor. Então, talvez hoje Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele esteja esperando um coração disponível. Talvez hoje Ele esteja esperando que você possa responder. Fala, Senhor, porque eu estou aqui. Fala, porque eu quero aprender mais de Ti. Fala, a Tua serva, o Teu servo te ouve. João 10, 27 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É sobre silenciarmos para que a gente possa ouvir. É sobre permanecer na presença, para que a gente possa aprender a reconhecer a voz do Senhor. Imagina uma mãe tentando falar com o seu filho. Só que o seu filho, ele está ali num parque. E esse parque está cheio de distrações. É tantas distrações ali nesse parque, que essa criança, ela está correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E é tanta gritaria. E a mãe está ali tentando falar com o filho. Só que o filho está tão distraído que ele não consegue ouvir a voz dessa mãe. Porque é muita distração, é muitas vozes. Só que essa mãe, ela não vai embora, porque o filho não ouviu. Não, essa mãe, ela continua por perto. E para que o filho possa ouvir essa mãe, esse filho, ele precisa parar. Ele precisa parar, ele precisa silenciar a sua mente para que ele possa ouvir a mãe. Ele precisa largar as distrações, silenciar a mente para que ele possa ouvir a voz da mãe. Porque enquanto ele está nas distrações, ele não consegue ouvir. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Queremos direção, mas a gente não quer desacelerar. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas quando a gente não vive algo extraordinário, a gente não permanece. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não permanece na presença. Qualquer coisinha que aconteça com a gente, que não sai do nosso jeito, a gente se afasta.
E Elias e Samuel, eles parecem histórias opostas, mas Elias e Samuel, eu entendi que não são histórias opostas, porque Elias, ele representa um homem que estava ouvindo vozes demais, que ouvia Deus no extraordinário, e Samuel, ele precisou desenvolver uma sensibilidade para que ele pudesse reconhecer Deus. E Elias, ele precisou silenciar o seu medo para que ele pudesse perceber Deus ali no silêncio. Elias, ele estava numa caverna, mas a palavra nos fala que Deus falou com ele suavemente. O Samuel, ele estava ali no templo, e a palavra também nos fala que Deus falou com ele suavemente. Elias, ele precisou diminuir todo aquele barulho interno. E Samuel, ele precisou aprender sobre discernimento. Elias, ele descobriu que Deus não estava apenas no fogo. E Samuel, ele descobriu que Deus continua falando em tempos silenciosos. Elias, ele nos ensina que a presença de Deus, ela continua mesmo quando o nosso coração está cansado. Igual essa mãe. Continua por perto, mesmo quando a gente não ouve. A presença de Deus, ela continua, mesmo quando o nosso coração está cansado. E Samuel nos ensina que ouvir essa presença, que ouvir essa voz, exige disponibilidade. Exige termos um coração disponível para o Senhor. Um estava ali exausto e o outro, ele estava aprendendo. Um precisou parar e o outro precisou responder. Mas esses dois, eles nos ensinam a mesma coisa, porque eles descobriram a mesma coisa. Deus nunca parou de falar. Deus, Ele é presente. Ele nunca parou de falar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele continua nos chamando. O problema nunca foi Deus ter parado de falar. Se a gente acha que o problema se a gente tem no nosso coração esse sentimento de que Deus não fala mais com a gente gente está errado. Porque o problema nunca foi esse. Nunca foi. Deus, ele nunca parou de falar. O problema são esses ruídos que nós carregamos dentro da nossa alma. O problema são essas vozes que querem falar mais alto do que a voz de Deus. O problema é essa expectativa que a gente tem de querer viver só coisas grandiosas, enquanto existe o extraordinário ali no silêncio também. Então, a gente tem que pensar que o problema nunca é esse, porque Deus nunca parou de falar. Ele continua à porta. Mas a pergunta é, nós continuamos disponíveis? O nosso coração está disponível para escutar o que Deus quer falar? Eu consigo permanecer nesse silêncio? Eu consigo parar de alimentar essa voz e deixar a voz mais importante falar mais alto? Essa é a pergunta. E preparando essa mensagem, Deus falou muito comigo. E Deus, ele me fez perceber algo que ele estava tratando dentro de mim. Porque eu vivi um tempo de esgotamento muito grande com a corrida. Era uma cobrança muito grande. Eram muitas vozes contrárias, muitas pessoas falando, muita expectativa. E sem perceber, eu comecei a medir valor. Eu comecei a medir valor por resultado. E ali, eu acho que tudo mudou. Porque eu entrei num estado de exaustão muito grande quando eu comecei a ouvir vozes demais e a me cobrar demais. Era só ganhar, acertar, conquistar, treinar mais, não podia errar um treino, tinha que ser perfeito, porque se saísse errado, eu não aceitava. Então essa cobrança, ela estava exaustiva e muito grande. E com tudo isso, eu parei, eu precisei parar. E nessa pausa,
na verdade, não foi só uma pausa, porque toda a exaustão que a gente carrega, a gente pensa também igual a Elisa, a gente quer desistir. E, na verdade, isso foi um sentimento também que eu tinha de querer desistir. Mas hoje eu entendo que não era isso, não era sobre desistir, mas era sobre Deus me ensinar algo também que Elias precisou aprender. Eu entendi isso. Porque depois do fogo, Deus não chamou Elias para que ele pudesse produzir mais milagres. Ele não chamou Elias, ele chamou Elias, não foi para isso. Ele chamou Elias, foi para uma presença, para silenciar e para reaprender a ouvir a voz do Senhor na calmaria. E essa mensagem, ela falou muito no meu coração, porque nem tudo a gente precisa conquistar para ter. A gente não precisa conquistar coisas para que a gente possa ter valor. Não é sobre isso. A gente não precisa conquistar troféus, a gente não precisa conquistar medalhas, a gente não precisa conquistar nada além disso para que a gente possa ter valor. Nem toda estação é sobre a gente ter que acelerar. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa parar e desacelerar. Nem toda estação vai ser sobre isso. Vai existir estações que a gente vai perceber Deus querendo reconstruir dentro de nós a nossa essência. Vai existir estações que Deus vai querer nos levar de novo, de volta para a nossa essência. E quando eu parei, quando eu precisei parar, e que eu fiquei mais em silêncio, porque não tinha mais expectativas, eu não tinha mais cobrança, eu não estava em meio a vozes mais, eu vi que Deus não tirava o desejo de correr do meu coração, mas eu percebia que Deus, ele estava purificando o motivo para que eu corresse. E muitas vezes, isso que Deus vai falar com a gente, vai fazer em nós. Porque às vezes a gente precisa parar para voltar para a essência, para entender qual é o verdadeiro motivo que a gente faz algo. E a voltar a fazer aquilo, não porque eu precisava mostrar o meu valor, mas porque eu gostava de fazer. E mais do que isso, porque o Senhor era comigo e que existia um propósito nisso. Então, quando eu silenciei, quando eu desacelerei, quando eu me coloquei disponível para que o Senhor trabalhasse em mim, e mais do que isso, continuei permanecendo na presença do Senhor, Deus falou com uma voz suave, através dessa mensagem que Ele colocou no meu coração, de que Ele queria apenas mudar aquilo dentro de mim, para que eu pudesse voltar a fazer da forma que Ele desejava, e não cheia do que estava dentro de mim, que estava me esgotando. Então eu precisei parar para não me perder. E muitas vezes nós precisamos parar para que a gente não se perca diante dessas vozes, diante da comparação, diante de querer comprovar valor para as pessoas. A gente precisa parar para que Deus nos encontre, para que a gente ouça essa voz do Senhor e para que Deus nos leve de volta para a nossa essência. Deus me ensinou neste tempo a reaprender a ouvir a voz dEle. E talvez hoje este seja o chamado para alguém nesta noite. Para alguém que se afastou, para alguém que deixou algo de lado por causa de vozes, por causa de provações, por causa de coisas que aconteceram. Talvez o chamado também seja para que você possa desacelerar. E para que Deus possa te ensinar qual que é a sua verdadeira essência. Qual é o motivo real. Porque o nosso motivo sempre será para engrandecer o nome do Senhor. Porque no final, Deus não chamou Elias para produzir mais. Deus não chamou Samuel para impressionar. Ele chamou para relacionamento. E eu entendi que Deus está me chamando para relacionamento. Deus, Ele está chamando a igreja para mais relacionamento com Ele, para mais intimidade. Então eu quero te convidar nessa noite a aprender que Deus, Ele fala no silêncio, a aprender a ouvir Deus no baixo volume. Nem toda direção ela vai vir como fogo do céu. Nem toda direção, nem toda voz ela vai vir no extraordinário. Às vezes vai vir em uma oração simples. Às vezes vai vir numa leitura da Bíblia. Às vezes numa convicção, numa paz que você sente no seu coração. Porque Deus, Ele não está somente no extraordinário. Será que a gente sabe reconhecer Deus sem espetáculo?
E eu quero que você possa aplicar o silêncio. Eu quero que você possa aplicar na sua vida esse desacelerar. Que você possa trabalhar essa quietude mental. E não é defender a ausência de problemas, mas é que a gente possa silenciar para que a gente comece a criar espaços para ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra nos fala que Jesus, ele saiu solitário para orar. Então que a gente possa também criar esse ambiente para que ele fale conosco. Que a gente possa desligar o nosso celular, desligar a televisão. Que a gente possa ficar um tempinho só nós e Deus. Desligar mesmo tudo aquilo que está nos atrapalhando. Tudo aquilo que é distração, que a gente possa desligar. E que a gente possa diminuir esse excesso de estímulos. E possa sempre permanecer. Que a gente possa voltar para o secreto. E que a gente possa avaliar o nosso nível de barulho. Que a gente possa avaliar o que está falando mais alto dentro de nós do que a voz do Senhor. Medo, é comparação? É essa cobrança por valor, por se provar para alguém? O que é que está falando mais alto dentro de você? Que você possa avaliar e que você possa silenciar estes barulhos, permanecendo na presença, buscando pela presença e praticando, aplicando isso que a gente viu de silenciar e de se achegar mais na presença do Senhor, para que Ele possa falar. Avalie qual voz está mais alta dentro de você que não está permitindo que você ouça a voz do Senhor. Não deixe, então, essa loucura da vida, não deixe essas distrações fazer com que a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor seja apagada da sua vida. Não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não deixe essas distrações te afastar do Senhor. Porque não existe distração nenhuma que é melhor do que estarmos na presença do Senhor. Do que estar na presença do Senhor, mesmo quando Ele não está falando, mesmo quando estamos vivendo um momento de silêncio, a gente permanecer, porque é nesse silêncio que Ele quer tratar, é nesse silêncio que Ele quer falar, e é no silêncio que a voz de Deus vai bradar mais alto, porque se nós estivermos rodeados de barulhos, essas vozes não vão deixar a voz de Deus falar conosco. Então silencie esses ruídos que quer te afastar do Senhor. Entenda que o silêncio, ele não é ausência, é um convite, porque Deus, ele continua presente. Deus, ele continua sendo Deus em cada estação. Deus continua sendo Deus em cada processo. Então que a gente possa silenciar os ruídos, para que a gente possa reconhecer a voz de Deus. Amém? E que você que entrou aqui hoje, que está sentindo no seu coração que você precisa desacelerar. Que você que entendeu que existem vozes demais dentro do seu coração. Se você chegou aqui cheio dessas vozes interiores e vivendo essa vida tão loucamente, tão na correria, e não está tendo mais espaços, este momento é um momento que você pode agora falar com Deus, porque Ele quer te ouvir. Então que a gente possa falar com o Senhor nessa noite, entregar o nosso coração e permanecer nessa presença. Amém? Te convido a orar comigo, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós queremos entregar os nossos corações, corações cansados, corações, Pai, cheios de vozes, vozes que estão gritando mais alto do que a sua voz. Corações, Pai, que estão vivendo cercados por distrações, corações que estão vivendo cercados por comparações, por medo. Deus, nós queremos te entregar o nosso coração nesta noite, porque nós queremos, Pai, te entregar para permanecer, porque nós entendemos que o Senhor continua falando, e nós é que precisamos, diante da Tua presença, silenciar todas essas vozes, para que o Senhor, Pai, venha direto ao nosso coração falar conosco. Então, Deus, fale conosco. Fala aquilo que o Senhor deseja falar, porque aqui existe corações quebrantados, Pai. Porque aqui, Pai, existe corações sedentos pelo Senhor. Existem corações, Pai, que quer reconhecer essa voz maravilhosa, que quer ser guiado por Ti. Deus, derrame o fogo dos céus nesses corações, e que esses corações entendam que o Senhor é com eles, que o Senhor nunca se afastou, que o Senhor continua o mesmo. Que o Senhor continua o Deus, que é presença permanente em nossa vida.
Deus, derrame a teu favor, a tua unção, e fale, Pai, com cada um de nós. Nos direcione, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz. Não existe distração nenhuma melhor do que a tua voz, Senhor. Então fale conosco nesta noite, Pai, porque nós queremos te ouvir. Vem, Espírito Santo, nós te entregamos as nossas vidas. Nós não queremos que essas vozes falem mais alto do que o Senhor. Nós queremos, Pai, a tua presença. Nós queremos permanecer na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que nós passamos, Pai, sair nesta noite aqui com essa certeza de que o Senhor é conosco e de que não existe voz nenhuma melhor do que a tua. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Boa noite.